Vamos seguindo então para entender um pouquinho melhor sobre essa aba Tracker. Eu vou selecionar a fórmula de compasso que a gente estava falando na aula passada, tá? Vou selecionar ela aqui e vou dar um Delete, beleza? Eu vou deixar em 4x4 aqui mesmo, da forma que a gente estava trabalhando. Uma coisa bem importante, pessoal, é como você pode trabalhar com alguns atalhos. Se eu der, por exemplo, um Enter aqui e dar um Play aqui no Superior Drums, automaticamente vocês notam que ele vai dar um Play também lá na minha DAW, ó. Isso para mim agora, nesse momento, não é interessante, porque eu ainda não identifiquei o tempo, né, dela. Eu tinha identificado, mas acabei alterando por causa da aula. Se eu quiser dar um play só aqui dentro do Superior Drums, eu pressiono Ctrl e aí sim espaço. E aí, automaticamente, ele vai dar um play só aqui dentro, beleza? E não vai dar um play lá na minha DAW, beleza? Isso vai facilitar para a gente trabalhar tudo aqui dentro antes de precisar ficar se preocupando com a nossa DAW. Beleza? Então, a gente já entendeu bastante coisa aqui. Para fixar, vamos entender novamente o tempo. Eu vou vir aqui, vou resetar tudo que a gente fez, tá? E aí a gente vai identificar novamente o tempo para fixar a informação da aula passada. Então, eu já tenho aqui meu arquivo, vou vir em Find Tempo aqui, vou identificar, vamos ver se ele ainda está identificando aqui legal. Eu acredito que não. Eu vou dar um zoom, vou achar o primeiro tempo, vamos lá. Beleza, o segundo tempo tá aqui. Deixa eu trazer a minha listinha azul para cá, que é onde ele toca o segundo tempo. O terceiro tempo tá aqui. Aqui ele pulou. Beleza, então ele já identificou, vou vir aqui, update tempo, beleza, ele já achou aqui para mim, beleza? A gente já tinha feito isso na aula passada. Então, uma vez que ele tá no tempo certinho aqui, bonitinho, qual que seria o nosso próximo passo aqui? A gente precisa identificar o que que a gente quer que ele retire daqui, o que que ele identifica. Eu tô com material, bumbo, caixa, tudo tocando junto, eu já mostrei para vocês aqui na aula passada, né? Toda essa parte daqui. Aqui embaixo, a gente vai identificar o que que a gente quer que ele identifique, tá? De todo o material que a gente tem, a gente quer que ele identifique primeiro o bumbo, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele automaticamente muda o ponto de detecção, porque ele vai trabalhar até com 512 amostras, ele vai trabalhar com faixas de frequência, qual que é a frequência que está mais ressoando, para poder identificar se é bumbo, se é caixa. É uma inteligência muito efetiva aqui, tá? Você só precisa selecionar aqui embaixo qual que é o instrumento que você quer tirar daqui. Eu vou deixar no bumbo aqui, beleza? Então, automaticamente aqui, ele colocou alguns marcadores para tentar identificar o que é bumbo aqui, tá? Eu vou colocar para tocar, vamos ver se ele conseguiu acertar. Vou colocar 100% aqui do som do Superior Drums, vamos ver. E olha só, esse botão de mix é bom porque eu posso ouvir o que tá por trás, né? E aí eu consigo ter uma certeza se ele tá acertando ou não o que é kick e o que não é. Perceba que ele acertou muito bem o que é kick aqui. Automaticamente eu já consigo separar o meu kick. E aí como é que eu faria para separar a caixa, por exemplo? Eu viria aqui com a minha track selecionada, duplicate, e aqui eu colocaria que agora eu quero nessa segunda track que ele identifique o que é caixa. Olha, eu dupliquei, ele está identificando bumbo. Vou clicar na caixa. Beleza, cliquei na caixa aqui. Então agora, solando o meu canal, eu consigo identificar o que é caixa. Vamos lá. Ele identificou super bem, cara, super bem. A inteligência do Superior Drums é impressionante. Então, a gente automaticamente já conseguiu separar o que é caixa e o que é bumbo, tá? E aí você pode usar esses parâmetros. Vamos supor que ele não identificou tão bem o que é caixa, o que não é. A gente vai começar a entrar nessa janelinha aqui embaixo. A gente pode deixar a tela um pouquinho maior, tá? A gente tem esse botãozinho aqui, ó, que a gente vai poder manipular essa linha horizontal azul. Tudo que tá acima dela, o Superior Drums está entendendo como material, ou seja, no caso aqui, como caixa. Tudo que está abaixo, ele está desconsiderando, tá? Então é como se fosse um threshold que a gente pode colocar a identificação da nota que a gente quer. Quanto mais a gente desce para as notinhas de baixo, ó, mais ele vai identificar lá como caixa, tá vendo? Ó? Quanto mais a gente sobe,
menos ele vai identificar como caixa. Então esse é o primeiro parâmetro que a gente pode usar para identificar melhor as nossas amostras. Nota que o que ele entendeu como caixa está bem mais acima, ó. Então eu posso simplesmente com o meu threshold aqui mostrar para ele, às vezes só um pouquinho mais para baixo, só um pouquinho mais para cima, ele pode pegar ou não algumas caixas, algumas amostras melhores. Então esse é meu primeiro parâmetro. Aqui embaixo a gente também pode pegar por amplitude. Olha só, aqui é como se fosse um threshold de velocity, então ele vai identificar, bom, tudo que tá tocando bem forte aqui, ó, eu vou considerar como caixa. Daqui para baixo, com velocity daqui para baixo, eu não vou considerar como caixa. Então esse é o seu segundo ponto para poder identificar melhor o seu material de caixa, se você quer que ele leia ou não. Tá? Eu recomendo deixar aqui para pegar o velocity desde o som mais baixinho, às vezes você tem Ghost Note, por exemplo, e você quer identificar, então você consegue fazer essa segregação por aqui, tá? Então você tem esses dois parâmetros que vão te ajudar a ter um resultado um pouco mais fino, tá? Do que ele está identificando e chamando de caixa aqui. A princípio ele já vem super bem configurado, notem que ele conseguiu identificar o que é caixa, o que é bumbo aqui, numa boa. Agora, se você quer um controle um pouco mais ainda sensível, você consegue numa boa aqui também com Superior Drums, tá? E como é que isso vai funcionar? Você pode selecionar através desses menus aqui várias possibilidades, beleza? Por exemplo, você pode selecionar cada pontinho que você quiser aqui, ó, tá vendo, ó? Então, suponhamos que ele identificou, ele não identificou esse pontinho aqui, ó, tá? E você quer que ele considere isso como uma caixa. É muito simples, você seleciona aqui através da ferramenta de seta, tá vendo? Ó, ele ficou laranjinha ali, ó. E aí quando você seleciona ele, você vem aqui e aperta em Trigger. Então tudo que está abaixo do seu threshold de identificação, ele vai jogar para cima e vai passar a identificar. Ah não, Kleber, isso aqui não era não, isso aqui era um kick mesmo, isso aqui não é caixa. Seleciona aqui, você pode selecionar vários ao mesmo tempo, e aí você vai apertar em Detrigger. Ele vai jogar para baixo e ele não vai identificar aquilo como caixa. Você vai ouvir no seu material de acordo com a música e você vai tirando os pontos. Pô, ele pegou um kick e achou que era caixa. Eu não quero isso. Você tira aquele kick. Ah, ele deixou passar essa caixa, você pega o seu pontinho aqui e joga para cima para ele identificar como caixa. Beleza? Simples assim, você vai conseguir fazer dessa forma. Se, por exemplo, você tem todas essas caixas aqui em cima, tá vendo? Elas estão bem destacadas, porque ele tá entendendo como caixa. Vamos supor que esse pontinho aqui, ó, fosse caixa também, tá? Então você abaixa, né, seu threshold ali, ó, e ele passa a identificar. Você tem como pegar esse pontinho aqui, ó, e pedir para ele selecionar todos os pontos similares. Todos os pontos que estiverem perto disso, ele vai passar a identificar. Então quando eu clico aqui, ele vai começar a identificar e você pode selecionar o quão sensível que ele está para que ele identifique isso, tá? Então olha só, você consegue perceber que tudo que está acima ali, ó, está sendo marcado também, está sendo selecionado. Você consegue minuciosamente falar para ele tudo que está perto desse ponto, eu quero que você selecione. E ele começa a selecionar automaticamente para identificar isso aqui para você. Eu acho isso genial, é uma flexibilidade muito grande, tá? Você pode, por exemplo, estar aqui e ter dúvida, pô, ele não identificou esse meu ponto aqui. Será que isso realmente é uma caixa? Clicando nessa setinha, ele vai tocar aquele ponto para você ver, ó. Pô, tem uma caixa aqui, realmente é uma caixa, eu posso selecionar e apertar em Trigger. Então agora ele está selecionado aqui considerando como caixa. Então eu posso vir ponto por ponto, ó, esse daqui ele não identificou. Eu vou clicar aqui, vamos ver se é caixa. Isso não é uma caixa, isso daqui é um prato, ó. Então eu não quero, vou clicar nele e vou apertar em Detrigger. Pronto, ele levou lá para baixo e desmarcou, ele não vai mais considerar como caixa. Então nota que você tem uma flexibilidade bem grande, automaticamente ele já faz um ótimo trabalho, mas você pode fazer um pente fino se você quiser. Você tem algumas opções de seleção aqui também, ó, onde você pode, por exemplo, eu estou com esse ponto marcado aqui, ó, esse ponto. Quando eu venho aqui, eu posso marcar tudo que não é esse ponto e selecionar todo mundo que não é esse ponto. Então, ó, ele selecionou todo mundo, menos o que eu tinha selecionado. Eu posso clicar aqui nele novamente, vir aqui, ó, selecionar todos os eventos, por exemplo, ele vai selecionar todos os pontos de todos os eventos. Eu posso vir aqui, ó, selecionar, pular o próximo ponto. Aqui a gente tem alguns atalhos mais intuitivos, por exemplo, ó. Esse daqui ele vai procurar o próximo ponto. Com a setinha do seu
teclado para frente, ele vai sempre procurar o próximo ponto. Olha só, tá ficando laranjinha. Para trás ele vai voltar. É exatamente a mesma coisa que a gente tem ali. Ctrl A ele vai selecionar todos os pontos. Se eu tiver com um ponto selecionado, apertar Ctrl A, ele seleciona todo mundo. São basicamente as mesmas funções que a gente tem aqui, tá bom? Você também pode fazer uma coisa muito interessante. Vamos supor que você está querendo achar um hi-hat, tá? E aí você quer selecionar o que é hi-hat, mas você sabe que o hi-hat está tocando em colcheia. Então você pode pedir para ele selecionar aqui, ó, tudo que estiver tocando no tempo de colcheia. Então quando você pega aqui e seleciona, ele vai selecionar tudo que está no tempo de colcheia e vai dessa forma excluir tudo que não é daquele tempo, o que te dá uma versatilidade muito grande. Você pode, por exemplo, pegar essa informação de colcheia e pedir para ele selecionar o inverso. Então quando você faz isso, ele seleciona tudo que não está no tempo da colcheia. E aí você pode, de repente, excluir, você pode pedir para ele dar um detrigger, e aí você vai ficar só com os hi-hats que está tocando em tempo de colcheia. Então, são várias formas de você poder fazer um pente fino aqui. Você tem todas as figuras rítmicas e intercina também, tá bom? Para você poder fazer e achar a melhor solução para você. Você pode também dar uma olhada aqui se você quer isso em milissegundos, em samples, tá? Para você navegar aqui entre a sua linha do tempo daqui. Aqui você pode dar também ó, um zoom in, um zoom out, tá vendo? Então é uma flexibilidade enorme, você pode navegar por aqui por baixo também, ó. Aqui embaixo você tem, se você quiser que ele siga o tempo que tá na sua DAW, você tem que deixar esse botãozinho marcado, beleza? Ele vai automaticamente seguir o mesmo tempo que tá na sua DAW. Minha DAW também tá em 100 BPM, tá vendo, ó? Se você quiser independência, você tira esse botãozinho, então você vai seguir exatamente o tempo que você colocou aqui, ó, estipulado aqui, ó. Deixa eu voltar pro começo. Ele vai seguir esse tempo que tá aqui, beleza? Aqui, sem novidades, você pode selecionar toda uma região aqui, ó, clicando em cima e arrastando, você vai selecionar uma certa região, e aí você pode tocar isso em loop, você pode dar o stop, dar o play, aqui liga o metrônomo, né, a gente já colocou no tempo, então a gente pode ligar o metrônomo se a gente quiser. A gente tem uma velocidade aqui, então isso é interessante que você pode fazer com que suas amostras toquem mais rápido se você quiser. Se você clicar aqui, ó, você pode aumentar a velocidade que as suas amostras vão tocar. Olha só, o 1 é o padrão, vamos lá ver. Claro que isso vai mexer no algoritmo, mas você pode já aqui dentro tocar mais rápido, tocar mais devagar. Isso é ótimo para você achar os pontos. Às vezes você quer ver se realmente o bumbo tocou tudo certinho e você quer analisar se os bumbos estão tocando certo, só que a bateria é muito rápida. Você pode diminuir o tempo aqui só para você poder acompanhar se realmente ele fez todas as marcações certas. E aí posteriormente você deixa no andamento original de novo para não danificar o som. Embora tudo vai ser transformado em MIDI e você não vai ter problemas grandes com isso, tá? Bom, basicamente é isso. Você poderia vir aqui, criar mais uma, duplicar mais uma e achar os pratos, por exemplo, tá? Mas ainda tem mais coisas pra gente falar sobre isso daqui. Vamos dar uma olhada como é que ficou até aqui o momento. Deixando 100% para a direita, 100% para a direita, é só o som do Superior Drums que a gente tem, olha só. Nota que aqui ele achou uma caixinha que não é caixa, né? Então, vamos fazer isso na prática? Deixa eu dar aqui um zoom, vamos ver aqui onde que ele achou, ó. Vamos selecionar a track da caixa, ó. Isso daqui não é uma caixa, então eu vou dar um detrigger. Pronto, vamos ver se ele já corrigiu. Pronto, tá corrigido, tá? Então é dessa forma que você vai fazer. Aí selecionaria, procuraria o que é hi-hat, selecionaria e colocaria o algoritmo certo aqui para você separar essas baterias. Isso eu acho genial aqui do Superior Drums, tá? Muitas vezes você pode querer separar os tons também. E como os tons, por exemplo, o tom 1 do tom 2, por exemplo, o tom 1 do tom 2 é parecido às ressonâncias, é parecido até a afinação ali, pode ser que ele tenha problema de flam, por exemplo, que ele entenda o tom 1 como tom 2, né, o tom 2 como tom 1, e isso pode te dar alguns tipos de problema. Para resolver isso, você pode usar essa terceira opção aqui, ó, reduzir vazamento. E o que é isso, Kleber? Você vai vir aqui, vamos supor que essa fosse uma track de tom. Você vai selecionar sua track de tom, tá?
vem aqui, seleciona a track, e aí você vai selecionar, por exemplo, você está no tom 1, você vai selecionar o tom 2, tom 3 e floor. Quando você seleciona isso, automaticamente ele entende aquele tom 2, 3 e floor, e ele vai excluir isso através de uma inteligência artificial do seu tom 1. Isso vai diminuir quase que 100% da chance dele interpretar errado as frequências que são parecidas. E você pode vir aqui e mostrar para ele o quanto que você quer que ele reduza disso, tá? Então, quando você tem, por exemplo, o tom 1 e o tom 2 tocando junto, se ele estiver identificando errado, usa essa ferramenta, seleciona o tom que você quer, o tom 1, clica aqui e seleciona o tom 2, 3 e o floor. Ele vai identificar através da inteligência artificial que o que está aqui não é para ele identificar aqui, tá? E isso vai te dar uma flexibilidade enorme para você acertar um pouco mais sua bateria. Pode ser que ele não encontre alguns pontos de transiente por estar menos sensível do que ele precisaria. E aí que você vai usar esse botãozinho aqui, Amount. Quanto mais para a direita você colocar, olha só, perceba que vai aparecer um monte de pontinhos aqui, ó. Ele vai começar a identificar tudo que é vazamento da caixa, tudo que é um hi-hat mais baixinho. Ele vai ficar mais sensível, então ele vai começar a te dar mais possibilidades, olha só. Então, quando ele te dá mais possibilidades, ele vai automaticamente encontrar todas as ghost notes, tudo que está mais abaixo da sua bateria, tá? Por padrão ele começa em 0 porque já é o suficiente. Como vocês viram aqui, ele identificou super bem para mim aqui o que é caixa e o que é bumbo. Mas se você sentir a necessidade de ter mais amostras, você vai colocar aqui 100% para a direita para que ele reconheça mais amostras e aí sim a gente partir do pressuposto de fazer toda essa parte que a gente está fazendo. De identificar aqui quais são as amostras certas, de subir ou descer o seu threshold de identificação. Então basicamente não tem como dar errado aqui no Superior Drums. É um ótimo trigger, você pode substituir o que você quiser. Se você tem esse trigger do próprio Superior Drums, dificilmente você vai precisar de algum outro trigger, por exemplo, tem um bem famoso da Slate Digital, né, que a galera usa bastante. Eu resolvo tudo com Superior Drums aqui, tá? Uma última coisa que eu quero falar ainda dessa aba Tracker é, por exemplo, é possível que numa dessas caixas aqui, o baterista não toque sempre com a mesma articulação. Pode ser que ele toque num rimshot, pode ser que ele toque com a baqueta na ponta, né? Pode ser que ele faça vários tipos de articulação, mas o Superior Drums identificou aqui como sendo só uma pegada no centro da caixa, né? Então a gente tem como variar isso aqui também. Vamos supor que daqui para frente, vamos supor que essas notas aqui que eu tô selecionando, ó, eu quero que ele toque, por exemplo, no aro, tá? Então como é que eu faria isso, Kleber? Eu tenho aqui, ó, selecionado a minha track da caixa, tá? Eu venho aqui nessa opção, aonde a gente selecionou que eu quero que ele toque a snare. Se a gente vir aqui para frente, a gente tem um botão Edit. Quando a gente clica em Edit, a gente abre essa janelinha aqui. E essa janelinha tem todas as articulações possíveis para essa peça, para essa biblioteca, conforme a gente falou nas aulas passadas. Então aqui, ó, eu tenho a caixa no centro, eu tenho o side stick, que é o que eu estou procurando aqui nesse caso. E aqui é onde eu vou selecionar para ele, vou falar para ele o que eu quero que ele toque. Ele já identificou como caixa, mas qual que é a articulação que ele precisa tocar, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, side stick. Beleza, coloquei. Agora a gente vai perceber que todas as caixas que ele identificou, ele vai tocar com essa articulação do side stick, olha só. Percebeu? Agora, Kleber, mas não é a música inteira que ele toca isso, é só um trecho. Então vou deixar aqui no centro. E aí, beleza, eu vou selecionar quais são as notas, né, que eu quero que ele faça essa articulação. Com a ferramenta de seta aqui, ó, eu venho aqui e seleciono qual que é os pontinhos que eu quero. Agora é só voltar aqui, beleza, clico em Edit, venho aqui e coloco o Side Stick. E mostro para ele que é em eventos específicos, ou seja, aonde eu selecionei. Então, vou apertar aqui. Aqui é onde eu selecionei, beleza. Agora vamos ouvir se quando ele chegar nessas bolinhas onde eu selecionei, ele vai trocar a articulação. Vamos lá. Perfeito. Então isso aqui é ótimo para quando você está rastreando hi-hats, por exemplo, e você quer alguns hi-hats abertos, alguns hi-hats mais fechadinhos. Então você pode, no decorrer do tempo da sua música, aqui mesmo resolver isso. E aí quando você estiver pronto, já vai estar todas as articulações prontas para você utilizar, só que agora com os timbres do Superior Drums. Então você vai poder pegar toda uma bateria mal gravada, no caso, em áudio, e através do Superior Drums você vai poder trigar e samplear, criar triggers
trocar o som, usar suas bibliotecas, fazer todas as articulações que a gente já viu até aqui no curso, só que agora com o Superior Drums. Então essa ferramenta é simplesmente incrível. Uma vez que você terminou de fazer todas as suas manipulações, nesse caso aqui eu não vou fazer para a gente não ficar com a aula tão grande, mas você já entendeu toda a possibilidade aqui. Uma vez que você já fez todas as suas manipulações, você vai clicar aqui em Export MIDI, tá? Ele transformou algumas possibilidades. Primeira track, ele transformou em MIDI tudo que é junto caixa e kick e hi-hat. Se eu tivesse transformado, ele fez um LR e eu tenho esse MIDI aqui em cima. E eu tenho um MIDI separado do kick, um MIDI separado da caixa, teria um MIDI separado do hi-hat. Então eu posso vir aqui ó, em salvar isso no meu computador, os arquivos todos separados em um arquivo master em RR em MIDI. Isso vai me possibilitar usar isso dentro de algum outro programa, como o próprio software Notion da Presonus, para poder escrever Guitar Pro. Eu posso subir em outros programas que leem MIDI a minha bateria já escrita, tá? E aqui dentro do Superior Drums, se eu quiser utilizar, é só eu pegar aqui e arrastar aqui para minha guia que a gente vai ver na aula que vem. Então, através dessa guia, ele vai perguntar se eu quero adicionar aqui o MIDI. Beleza, adicionei. Então, ele está aqui, ó, já pronto para eu poder utilizar. Então, eu peguei tudo que era áudio, identifiquei o que era bumbo, o que era caixa, separei do meu arquivo LR, transformei em MIDI e trouxe para cá para eu poder utilizar na minha música agora peças separadas, tá? Então se você fez um ótimo trabalho aqui, você automaticamente gerou um MIDI super bem calibrado para você poder utilizar na sua música e mixar kick separado, caixa separado, beleza? Isso daqui eu acho uma ferramenta incrível. Não vejo as pessoas falando muito do potencial dessa ferramenta, mas agora você está sabendo. Então é um leque enorme de possibilidades, beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aqui de baixo, onde você importa os seus MIDs para você poder manipular ainda um pouco mais refinadamente depois que ele já virou MIDI, beleza? Então eu te vejo na próxima aula, Deus abençoe e um abraço.